E, meu amigo, faremos a lição número 9 e faremos sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus sempre teve cuidado de não se expor muito, de maneira que a sua missão não fosse cortada antes do tempo. Por isso ele dizia às pessoas, não falem que foi eu que fiz o milagre. Jesus pedia às pessoas discrição. Mas agora Jesus, ele estava indo para o caminho da cruz. 2 semanas separavam ele da cruz. E ele resolveu que deveria se expor agora como o verdadeiro Messias. Inclusive, quando ele fez a multiplicação dos pães e peixes, os discípulos queriam aclamar Jesus como rei, mas Jesus não permitiu. E saiu dali e deixou as pessoas assim, confabulando sobre transformá-lo em rei, mas ele desapareceu. E os discípulos ficaram até chateados com a situação de Jesus não aceitar ser proclamado rei. Jesus não queria, não era essa a sua intenção. O seu reino era o reino espiritual, não era um reino político. Por isso Jesus evitava essas aclamações que poderiam interromper o seu ministério. Mas agora, chegando a Páscoa, a Jerusalém cheia com muitas pessoas, Jesus resolveu assim, ser proclamado como rei. Ele resolveu de forma humilde. Então, ele se aproximou de Jerusalém com uma intenção. E a entrada de Jesus em Jerusalém nos mostra pelo menos 5 lições importantes. Primeira lição, a entrada triunfal em Jerusalém confirmou a veracidade das Escrituras e o cumprimento profético. Era um cumprimento de uma profecia de Zacarias. Segundo ponto, a entrada triunfal projetou que Jesus tinha uma popularidade realmente merecida. E por isso, ele testou essa popularidade nessa entrada triunfal. E terceira lição, a entrada triunfal revelou a realeza de Jesus. As pessoas gritavam, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei de Israel. Quarta lição, a entrada testificou da humildade de Jesus. Ele entrou de forma simples, humilde, sem ostentação, sem banda de música, somente com o grito das pessoas e das crianças. Quinta lição, a entrada triunfal em Jerusalém nos ensina a influência extraordinária de Jesus. Jesus se tornou o maior influencer da história. Nem se sonhava em internet. E Jesus, desde aquela época até hoje, já influenciou bilhões de pessoas. Influenciou para a transformação de vida e para a melhoria espiritual. Por isso, devemos escolher Jesus Cristo quando nós estivermos assim pensando nele como o nosso grande Senhor. A pergunta número 1 diz assim, como foi a entrada de Jesus em Jerusalém? O que aconteceu? Marcos 11, de 1 a 11, diz o seguinte, e logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhe, ide à aldeia que está defronte de nós, e logo que vocês entrarem ali, vão encontrar um jumentinho preso, o qual ainda ninguém montou. Soltai e trazei-mo. E se alguém disser, por que fazeis isso? Dizei que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer de volta. E foram os 2 discípulos e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns que estavam ali disseram, por que fazeis isso? Por que estáis soltando o jumentinho? E eles disseram, o Senhor Jesus precisa dele. E deixaram eles ir. E levaram o jumentinho até Jesus e lançaram suas vestes sobre o lombo do jumentinho. E Jesus sentou sobre ele e o levaram até a porta da cidade. E as pessoas estendiam suas vestes e agitavam os ramos de árvore e gritavam, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei de Israel. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como já era tarde, saiu para Betânia junto com os 12. A pergunta é, como foi a entrada de Jesus em Jerusalém? Foi uma entrada triunfal, sem ostentação. Foi o cumprimento de uma profecia do profeta Zacarias 500 anos antes. Zacarias 9:10 diz o seguinte, alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, porque aí vem o teu rei, justo e salvo, pobre, montado em um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta, e ele vai dominar sobre mar a mar e sobre todas as extremidades da terra. Essa foi a profecia do profeta Zacarias e Jesus cumpriu essa profecia. Jesus cumpriu a profecia proferida por Zacarias 500 anos antes. E dessa forma, tornou-se um cumpridor profético. As pessoas queriam um Messias que fosse político, guerreiro, mas Jesus era um Messias, ao mesmo tempo sacerdote,
e ao mesmo tempo ele era rei porque veio da descendência de Davi. As pessoas reconheciam isso, mas Jesus não queria ostentação. Ele queria que as pessoas entendessem que o seu reino era totalmente espiritual. Ele entrou por um lugar chamado Porta Dourada do Templo, que hoje está fechada com tijolos, mas era a porta principal onde dava acesso ao templo. E Jesus entrando como um rei e indo para o templo, era uma expressão de que ele era rei e ao mesmo tempo sacerdote, porque depois Jesus se tornaria o nosso sacerdote no santuário celestial. Depois desse momento especial, Jesus se retirou para Betânia, um lugar pacato, junto com os seus discípulos. E nos mostra que devemos escolher Jesus como as pessoas escolheram aclamá-lo naquela ocasião. Escolher Jesus é lutar ao lado dele, é assumir a sua batalha e levantar a sua bandeira. Quando o general George Washington estava assim comandando a defesa do exército americano contra as forças de libertação na Guerra Civil Americana, o general George Washington chegou em um vilarejo e um rapaz saiu de uma casa simples e fez continência e disse: general, eu quero que o senhor saiba que eu estou totalmente do seu lado. Eu apoio totalmente a luta que o senhor está fazendo. E então o general George Washington perguntou: em que regimento você está servindo, meu jovem? Ele disse: eu não estou no exército, senhor, eu sou um civil. Então disse o general: se você acredita mesmo em mim, se você acredita na causa que eu estou lutando, vá até o almoxarifado, pegue uma farda, armas e se coloque no seu lugar de combate. E aquele moço então fez isso, porque ele acreditava naquilo que o general estava fazendo. Nosso general Jesus, ele lutou uma batalha contra o pecado. E ele foi procurar, não foi procurar simpatizantes, ele foi procurar guerreiros que estejam lutando ao seu lado na luta contra o pecado para a salvação de alma. Por isso, devemos escolher Jesus. Sem Jesus, nós não somos nada. Existe até uma história que é uma alegoria do jumentinho que levou Jesus para dentro de Jerusalém. Esse jumentinho voltou para casa e ele disse para a mãe dele: mamãe, hoje foi um dia muito feliz. Eu levei um homem chamado Jesus para dentro da cidade e eu fui aclamado, ele foi aclamado. As pessoas fizeram um tapete para que eu andasse sobre o tapete de roupas e de folha. Foi muito legal e eu fiquei muito feliz. E o jumentinho disse para a mãe dele: eu levei Jesus. No dia seguinte, o jumentinho voltou até Jerusalém, na entrada, no mesmo lugar, mas ninguém ligou para ele. Ele voltou triste para casa e disse: mamãe, aconteceu alguma coisa. Ninguém ligou para mim hoje. As pessoas nem sequer notaram que eu estava ali. Inclusive, alguns até me enxotaram, me expulsaram dali. Por que, mamãe? A mãe disse: filho, é que ontem você estava com Jesus. Sem Jesus, você não passa de um burro. Isso é uma alegoria que até alguns pregadores usam para dizer que as pessoas que não estão com Jesus não têm muita inteligência. Por isso, nossa vida deve estar pautada no nosso companheirismo com Jesus. A entrada triunfal mostra que devemos tomar o partido de Jesus. Devemos lutar ao seu lado. Somos do exército de Cristo. Somos cristãos. Por isso, somos denominados cristãos. Aqueles que têm Cristo na vida. Deus abençoe a todos. Que haja uma bênção em cada coração neste domingo e nessa semana. E Deus abençoe a todos.